Olá, seja bem-vindo a mais um programa, mais um podcast, mais um episódio do melhor podcast da sua vida. Vida na Vida Podcast, começando agora. Que bom ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. E hoje o nosso convidado é super especial e eu queria, já que você se preparasse aí, já compartilha esse vídeo com quem você puder, porque a gente vai falar sobre vida financeira. Oh, Deus! Vida na vida financeira. Então, se você tá aí querendo começar a administrar bem as suas finanças, se organizar, a ficar rico, tá? Deus, porque não tem nenhum problema ficar rico. Eu sou a primeira, tá? eu sou a primeira. Não tem nenhum problema querer ficar rico, nenhum problema, tá? Mas você precisa assistir esse programa. Então já comenta aqui embaixo, compartilha com todo mundo que você acha que precisa ficar rico, tá? E vem com a gente nesse programa com o nosso super convidado, muito, muito, muito especial, Rodrigo Jardins. Que bom você estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder estar aqui, porque eu sou apaixonado por esse assunto e uma honra poder estar falando disso na igreja. Que legal. Porque a gente pode falar do que a Bíblia nos ensina sobre finanças, a gente pode falar sobre dinheiro e sobre finanças na prática. Então, não perca, não saia daqui, vai ser um bate-papo extraordinário. Estou muito feliz e honrado pelo convite. Que bom. Eu já tenho até um testemunho para contar, que eu falei, quando o Rodrigo chegou aqui, eu falei para ele, eu não gosto desses assuntos, eu sou avessa a isso. Aí ele começou a conversar comigo sutilmente, já tô aqui, ó. Só no briefing você já fala mais, fala mais. Tô aqui, ó. Já tô aqui já pensando assim na minha vida financeira futura. Nos seus projetos. Isso aí, meus projetos. Ela já vai sair daqui com uma planilha no Excel com todas as fórmulas. Senhor, Deus abençoe meu futuro, Pai, que vai ser grande em nome de Jesus. Amém. O seu também, então Isso fique aí. ligado. Se organiza, pega a caneta pra anotar, porque vão ter dicas importantes pra Não, só você pega aqui a hoje. caneta, assiste várias vezes esse episódio, né? Isso aí. Vamos começando sabendo um pouquinho do nosso convidado especial. Rodrigo, fala um pouquinho de você. E aí, de qual igreja você é? Fala um pouco aí da sua história. Vou contar a minha história brevemente para vocês. Eu sou membro da Igreja Nova Vida de Piedade. Estou lá há mais de 12 anos, mais ou menos. Mas eu nasci e fui criado na igreja. Eu tenho 47 anos e minha vida toda fui criado na igreja. E fui envolvido com o Ministério de Jovens, fui líder de louvor. Hoje ainda participo do Ministério do Louvor, toco, não mais como líder. Então, assim, tem uma história longa aí, de muitas histórias, de como jovem, como adolescente na igreja. Estudei, me formei em engenharia. Eu trabalhei 27 anos no mercado corporativo. Comecei em 1997. Eu tinha 21 anos de idade. Comecei trabalhando como terceirizado numa empresa multinacional. Trabalhei 5 anos. E depois trabalhei mais 20 e poucos anos como gerente, como funcionário de uma grande multinacional. Então foram 27 anos aí de história, de trabalho dentro da área de vendas e marketing e tudo mais. E foi uma experiência muito boa. E ano passado, final de 2022, fiz uma transição de carreira. Deixei o mundo corporativo e hoje agora estou trabalhando em novos projetos. A minha esposa, que é nutricionista, ela já trabalha na área de curso e consultoria. E eu hoje agora na área de finanças, eu tenho ministrado na igreja, dado palestra e falando sobre esse tema para as pessoas. E também ministrando cursos na área de finanças e investimentos, administração financeira. Então isso tem sido um pouquinho da minha história. E quando a gente fala de dinheiro, é muito interessante porque dinheiro, eu vou colocar uma definição aqui para vocês, e é importante que a gente entenda, porque a gente vai visitar esse assunto algumas vezes aqui ao longo dessa conversa. Dinheiro é uma coisa simples, gente. Dinheiro é uma ferramenta. Você já deve ter ouvido essa expressão. Sim. Dinheiro é uma ferramenta. Para que serve uma ferramenta? Para a gente fazer determinadas coisas. O dinheiro, na nossa vida, ele serve para as coisas do dia a dia. Para a gente pagar nossas contas, para a gente realizar nossos projetos. A gente estava falando aqui, antes de começar, da viagem que vocês querem fazer e tudo mais. Como que a gente paga isso? Com dinheiro. Então, dinheiro é uma ferramenta que a gente usa para financiar projetos e tudo mais. Dinheiro é uma ferramenta que, quando bem utilizada, ela traz um retorno e um potencial enorme para a gente. Mas ela também pode ser mal utilizada. O dinheiro bem utilizado, ele financia uma pesquisa de um grande instituto que ele é capaz de desenvolver a cura para uma doença muito difícil, sensacional.
O mesmo dinheiro ele pode financiar um projeto de uma construção de uma arma de destruição em massa. Exatamente. E causa uma tragédia. Então, o problema não está na ferramenta. O problema está no uso, No utilitário. na utilização que a gente faz nessa ferramenta. No uso correto Sim. ou no uso errado. E é interessante porque esses dias eu comprei um notebook novo. E aí, meu notebook novo, não dei esse sorriso todo, porque o meu notebook novo ele me deu uma infelicidade. Ele apresentou um defeito. Ele parou de funcionar. E aí um fabricante que ele faz aquela assistência em casa. Sim. Abri o chamado, o camarada foi lá. Rapaz, com uma chavezinha de fenda desse tamanho, fininha, ele foi lá, ele abriu o meu notebook, com muito cuidado, com a mesma chave ele soltou a tampa, ele trocou a peça, e com aquela chave simples, ele fechou meu notebook e meu notebook voltou a funcionar. Então aquela ferramenta que deu vida ao meu notebook é a mesma ferramenta que, se ele utilizar mal, ele arrebenta uma peça do notebook e destrói ele. Entendeu? E por que a gente começa falando sobre isso? Não só para trazer de forma lúdica o exemplo. Por quê? Porque o maior cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala dessa ferramenta dinheiro é que muitas das vezes nós pedimos a Deus mais dessa ferramenta, só que a gente hoje usa muito mal a ferramenta que ele já Isso deu eu na até minha te mão. perguntar sobre isso, né? Porque acaba que, como você falou que hoje, né, o seu trabalho, digamos assim, né, você está voltado muito mais para trazer palestras sobre finanças dentro da igreja. Você acredita que ainda existe um tabu de falar de dinheiro dentro da igreja? Né? Existe uma certa reserva, às vezes um medo por conta até mesmo dos pastores, por questões do que a gente vê hoje na mídia e na sociedade. Né? A igreja não ficou tão bem colocada quando mistura religião e dinheiro. Né? E até uma resistência das próprias pessoas, né? Tem a questão da riqueza, né? A pessoa, a gente tem bloqueios hoje na nossa cabeça. E em não relação só a de isso. ser rico, mas assim, por que eu tô dando dinheiro, Isso, sabe? Para a igreja, e quando na verdade a mentalidade das pessoas precisavam mudar um pouco mais, que não é só o dinheiro que você dá para a igreja, né? Historicamente, como eu te falei, eu tenho 47 anos Sim. e eu venho toda essa história dentro da igreja. Durante um tempo, você vai lembrar, a gente falou muito sobre o tema da teologia da prosperidade. Então a gente inundou as nossas igrejas com pessoas que vinham para receber a bênção, uma série de coisas. Depois de um certo tempo, a gente viu muita gente frustrada. Sim. Não que Deus não abençoa, nada disso, é porque o propósito, o coração tem que ser diferente. A maneira como nós lidamos com isso tem que ser diferente. Então, num momento, a gente teve um pico, uma explosão de falar muito desse tema e, de repente, parou completamente de falar. E aí, sabe o que acontece? Hoje eu tenho a felicidade de dizer o seguinte para vocês. Que bom que nas nossas igrejas hoje, não só na Nova Vida, mas em várias outras igrejas, nós falamos bem de finanças, de dinheiro, quando a gente aborda a questão que você falou aí da contribuição. Sim. Vamos usar essa palavra, contribuição? Pode ser dízimo, oferta, se alguém tiver algum problema com a palavra dízimo, a gente muda para contribuição, umas coisas. Que bom que a gente hoje fala, todo o culto nós temos a oportunidade de ensinar e ministrar a igreja sobre isso. Só que a gente tem um cuidado, e a minha proposta hoje, você falou quando eu falo de dar palestras e de levar o tema para a igreja, é que a gente tenha o seguinte cuidado, que a gente ensine ao povo sobre a parte que a gente chama de fidelidade, que é essa parte que a gente entrega aquilo que é proposto, que a Bíblia nos ensina em relação a dízimos e ofertas, contribuição, a gente pode falar mais sobre isso, mas o que a gente não fala, e que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar agora, não é em relação à parte que vai, é como a gente cuida da parte que fica com a gente. Porque a parte que fica com a gente tem que tomar outro cuidado pelo seguinte, para a gente não criar a falsa ilusão de, a partir do momento que eu cumpri com a minha parte de fidelidade, e é muito bom que você faça isso, eu vou te contar a minha história desde adolescente, com dízimo e com oferta. É muito bom que a gente faça isso, mas isso não faz de mim um super-herói. Gente, eu ouvi foi um trecho que eu vi numa rede social, e era uma pastora falando sobre isso, que ela falou, eu até te contei uma parte, que ela falou assim, sobre... você parte um bolo, você dá o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é pra quem? E quando você dá, você tá honrando aquela pessoa que você tá dando o primeiro pedaço. É isso aí. Aí ela falou sobre... E ninguém quer saber do segundo ou do terceiro. Não, e ela falou assim... e aí ela falou isso, ela falou assim... Aí a gente, vamos usar esse bolo, é o seu dinheiro, e vamos falar do dízimo. Você dá o primeiro pedaço pra Deus.
é o primeiro pedaço. Eu vivi essa experiência, eu vou te contar essa experiência. Aí ela falou assim, mas as pessoas esquecem, é muito bom, é bom e ele quer realmente o primeiro pedaço do bolo, que ele quer ser honrado, mas ele também é dono do bolo todo. O que você faz com o restante do bolo? Gente, eu fiquei assim, gente, quando a gente entende isso, um conceito que eu sempre falo logo no início é: Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele não é dono dos 10% ou da parte que eu voluntariamente, de coração, resolvo entregar. Ele é dono de tudo. Então, uma parte dentro desse conceito de fidelidade e mordomia, fidelidade é a parte que eu entrego, mordomia é a parte que fica comigo e eu administro. Isso aí. É como eu cuido dessa parte. E como eu cuido dessa parte, muitas das vezes eu cuido mal. Isso, a fidelidade não me blinda, não me faz o crente de capa vermelha, super-homem, e que eu posso fazer qualquer coisa que nada mais de errado pode me atingir, porque eu cumpri com a minha parte de fidelidade. Pelo contrário. Pelo contrário, quando nós somos mordomos e a gente cuida bem disso que é nosso, Deus, ele tem ainda mais prazer em de abençoar e de compartilhar com a gente. Por quê? Imagina um pai que tem um filho. Aí você tá lá, o seu filho está crescendo, está se desenvolvendo, você entrega ali um brinquedo de um determinado valor para ele. No primeiro dia que ele pega aquele brinquedo, ele taca na parede e destrói. Você fala assim, meu filho não está preparado para eu dar um brinquedo mais caro. O que a gente faz? A gente educa o filho, a gente vai trabalhando com ele até que ele possa ter maturidade, ter um celular, ter um... Imagina se você dá um carro para o seu filho volta com o carro todo destruído. Meu filho não está preparado para ter um carro. Então, nessa nossa caminhada, nesse primeiro papo, o que eu mais tenho falado para as igrejas e nas pessoas é: nós precisamos aprender a cuidar bem daquilo que fica comigo, porque não é meu. O mordomo, a explicação do mordomo é aquele que cuida bem daquilo que não é dele. Se você já foi na casa de uma pessoa muito rica e viu que tem um mordomo, você vê lá naquelas cenas dos filmes, não sei, o mordomo, ele usa a casa, ele tem acesso ao carro, aos bens, ele cuida da agenda dos filhos, não é dele, mas ele cuida como se fosse. E é engraçado, assim, a gente está falando hoje especificamente de dinheiro, né? Mas assim, isso serve para a nossa vida toda. Exato. É igual você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua vida como um todo, né? Sim. Você é templo do Espírito Santo, então você cuidar da sua vida. Exato. É engraçado que quando você pensa nessa parte administrativa do negócio, você entende que você é responsável pelos 90% que ficou, né, digamos assim, né? Mas ele está te dando a oportunidade de você ter sabedoria para lidar com cada parte daquilo que ficou. Exato. Porque você trouxe essa exemplificação de um filho. Meu filho não está preparado para ter um carro. Da mesma forma que eu sou um pai bom, benevolente, eu quero abençoar o meu filho, eu também não vou trazer algo sobre a vida dele que destrua a vida dele. Exato. Então, hoje, a maioria das pessoas, de repente, estão utilizando dessa ferramenta, que é o dinheiro, para sua própria destruição. Exato. E não para uma coisa que vai trazer deu ali, fez o dízimo, fez a parte dela com Deus e o resto... sei lá, gastou com... Sei lá, foi pro shopping, né? E gastou... Não fala do shopping, não fala do shopping. As mulheres foi pro shopping, gastou, né, deliberadamente lá, o salário. Mais do que deveria. Mais do que deveria, exatamente. Mais do que tinha condições de pagar. Isso. Aí, não, Deus vai me ajudar. E Deus me ajuda a pagar esse cartão. Deus me ajuda. Aí... Você entrou num problema que você criou. Exatamente. E depois chama Deus. Deus me ajuda. Olha, eu vou te dizer, quando a gente está inconsciente em relação a isso, é uma coisa. E Deus é misericordioso, Ele abençoa, Ele te ajuda, Ele te dá a direção, que aquilo é uma coisa que não deveria ser feita. Depois de hoje, Deus está me dando consciência, agora eu vou ter que... O problema é que quando a gente ganha consciência, estou te arrumando um problema agora. Você está me arrumando solução. Eu estava inocente até agora. Quando eu tenho a consciência de que vamos usar os 90% didaticamente, depois a gente entra nesse papo do se é 10, se não é, depois a gente vai nessa onda aí. Mas essa parte que fica comigo, a partir do momento que eu sou responsável de administrar o que não é meu, porque a Bíblia diz que, Ageu 2:8 fala lá, Deus fala que todo o ouro e toda a prata a mim pertence. Tem vários textos que a gente vai ver Deus falando. Ele não é só o dono, Ele é o criador de todas as coisas. Então, quando a gente tem esse conceito, ir ao shopping passa a ser
agora um evento desafiador. Meu Deus. Exatamente. Tchau, shopping! E não quer dizer, e quando a gente fala sobre isso, qual que é o que a gente tem que trazer? Quer dizer que a gente agora passa a ser o cortador do cafezinho, não gasto mais com nada, não. Significa que a gente tem a responsabilidade da maneira como a gente vai É, e gastar. com outra muito consciência, né? engraçado, que eu vou até vou abrir uma história nossa. Vai. Isso, ele não falou nada antes. O que vai Gente, há falar? 2 horas hoje vai ser pouco, hein? Mas foi engraçado porque, assim, Deixa eu ver a aqui. gente gosta muito de... A gente é jovem, né? Graças a Deus por isso. Eu também, tá? Né? Então, a gente é jovem, a gente é jovem. Me ajuda. Aí, se eu não me engano, era uma terça ou quarta-feira, e a gente saiu daqui da igreja, né? Já era tarde da noite, e a gente sempre sai muito tarde de algumas programações e algumas coisas. Eu curto muito jantar, né? O jantar mesmo, normal, tá, gente? Arroz, Em casa, no feijão. restaurante, feijão, isso, já tá. Comida Entendi. normal. Em casa. Em casa. Em casa. Aí, beleza. Aí a gente tava conversando, aí ela falou assim, ai, amor, a gente podia lanchar hoje. Aí eu falei assim, eu acho que é terça-feira. Aí ela, eu queria muito lanche. Eu falei, eu também queria muito lanche, mas só que a gente é adulto. A gente é adulto agora. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que não dá pra comer lanche segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É bom? É. Eu gostaria, com certeza. Mas você tem a consciência. a consciência, exatamente o que Seja você falou. financeiramente, ou seja pro seu corpo, pra sua cara. Isso aqui aí. não é uma coisa que deveria fazer parte Então, do não meu é, dia a dia. não é Isso você aí. cortar o cafezinho quando você vai no shopping. É você ter a consciência. Eu preciso disso agora. É porque, gente, vontade é uma coisa que dá e passa. Ou então você dá, né? Deu a vontade. Tem Você que cumpre a passar. vontade. A gente faz ela passar. Cumpre a vontade e chora depois. Porque assim, poderia ter gastado aquele dinheiro, poderia ter investido aquele dinheiro, pego aquele dinheiro. Poderia daquele ter jeito. evitado, né? Não É, precisava exatamente, não fazer. precisava. A gente acaba se enrolando, né? Essa parte que fica com a gente tá descontraindo aqui, mas a gente tem algumas responsabilidades com ela. A responsabilidade, em primeiro lugar, de que a gente consiga abençoar o próximo. Generosidade faz parte daquilo que das pessoas que estão ao nosso lugar. A segunda coisa que é responsabilidade nossa é salvar. Salvar, eu não gosto de usar a palavra poupar, porque ela não tem nada de errado. Sim. Mas o poupar, ela faz ali uma pequena referência à poupança, que eu, como professor de finanças, a poupança ela é aquele negócio que quem não sabe nada vai lá e começa na poupança. Quem sabe alguma coisa já sabe que você pode investir em algo melhor do que a poupança. Sim. O salvar significa, quando eu abro mão de um gasto hoje, para que aquele dinheiro, para aquele valor fique investido, destinado para um gasto melhor lá na frente, para um gasto mais inteligente. Quando a gente dá uma aula de educação financeira básica, tem um termo, eu não gosto muito, eu até mudei e hoje eu adoto um termo na minha nomenclatura. Mas se você pegar a literatura, os livros, a gente fala de reserva de emergência. Quando eu salvo, eu separo um valor para que caso algo venha a acontecer, aí tem toda uma descrição do que é uma reserva de emergência e tudo mais, quando você utilizar, mas isso dá uma impressão de que, poxa, eu estou me preparando para o dia que vai dar alguma coisa errada. Parece que assim, eu estou me preparando porque, rapaz, quanto tempo eu tenho carro? 10 anos? Faz 10 anos que eu não bato com carro. Eu acho que eu vou bater com carro no que vem. Meu Deus. Já tem o dinheiro aí? Não, e aí esse nome emergência, por mais que seja tecnicamente correto usar, não tem nada de errado, e a educação financeira nos ensina sobre isso, eu prefiro usar essa reserva, esse salvar, com uma outra expressão. Eu prefiro dizer que é uma reserva estratégica ou de oportunidade. Por quê? Porque se surge uma oportunidade, eu tenho recurso para fazer algo bom. E se surgir, por um acaso, dentro dos meus planos de aproveitar uma boa oportunidade, se no meio do caminho surgir uma emergência, eu tenho como resolver. Também. Você imagina Gostei. que eu faço uma proposta agora para você. A proposta é a seguinte, imagina que eu tenho aqui esse iPhone, tá? E aí eu vou oferecer ele hoje, não vou te dar ele de graça. Eu vou oferecer esse iPhone que hoje custa em torno de R$4.000, eu vou oferecer ele por R$1.000 para você. É uma oportunidade ou não é? Com certeza. Porque você pode ficar com esse telefone para você, é um ótimo telefone, ou você pode revender ele depois para alguém que queira pagar R$2.000, é um ótimo negócio para a pessoa e um ótimo negócio para você também. Essa oportunidade ela é um exemplo didático que a gente está trazendo aqui, mas essas oportunidades surgem no dia a dia. E a gente precisa estar preparado. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando eu salvo, quando eu deixo de gastar um valor, quando eu cumpro esse princípio de ter uma reserva, eu estou deixando de fazer um gasto, que aqueles R$1.000 poderia te dar a alegria de ir ao shopping, fazer uma compra, e não é errado ir ao shopping, fazer uma compra. Mas no momento que eu salvo, eu estou preparado também para aproveitar boas oportunidades. E
se surgir uma emergência? Precisar comprar um remédio, alguma coisa, mas eu não salvo para isso. Entendeu? Isso é uma utilidade inteligente que a gente dá ao dinheiro. Sim. Mas a gente salva pensando em realizar os nossos projetos. Sejam eles de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Seja organizar as próximas férias, uma viagem. Vai unir útil ao agradável, né? Vai unir útil ao agradável, porque você salvou pensando no investimento, numa viagem, e se teve um imprevisto, você também tem para poder... Exatamente. Salvar sua vida. E parece tão óbvio, parece tão simples quando a gente explica aqui, mas por que na prática é difícil? Porque na prática a gente quer tudo hoje, a gente quer o imediatismo. Sim. Entendeu? E a gente não quer ter essa visão de olhar para frente, de meses, anos e etc, e entender. Mas os anos vão passar. E a decisão que a gente toma hoje, corretamente em relação ao dinheiro, ela impacta o que a gente vai viver lá na frente. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto que eu ouço muito, e eu queria trazer um esclarecimento aqui, né? Quando a gente ouve a Bíblia falando que nós não devemos servir ao dinheiro, eu já ouvi pessoas que fazem o seguinte comentário: não, esse negócio de servir ao dinheiro, isso aí é para aquele pessoal muito rico. Porque é ganancioso, porque quer trabalhar muito, o cara já tem dinheiro e tá lá e quer mais dinheiro. Não, isso não tem nada a ver comigo que tenho pouco dinheiro, ou que sou pobre, ou seja lá qual é a definição. E eu explico da seguinte forma: quando a gente fala em servir ao dinheiro, significa que eu tenho um descontrole nessa área. Seja quando eu não consigo parar de gastar, ou seja quando eu não consigo parar de ganhar. Neste momento, seja se eu tenho pouco ou muito dinheiro, mas eu tenho que gastar e não consigo parar de gastar. Seja quando eu tenho muito dinheiro e quero continuar ganhando mais, eu tenho um descontrole. Nesse dinheiro, nesse momento, é o dinheiro que está me controlando. Ele virou o meu senhor. E aí está invertido. Eu passo a ser o senhor, ou ele passa a ser o meu servo, que é o que a Bíblia nos ensina, quando eu domino. Quando eu digo para ele, isso é o que eu vou gastar, porque está no meu orçamento, está na minha organização, isso é o que eu não vou gastar, porque está destinado a outro objetivo. E aí, quando a gente começa nesse processo, eu vou começar a destinar uma parte. Quem não tem nada, começa com pouco, seja lá qual for a quantidade. Mas esse pouco, ele cria o hábito. Isso. E é quando a gente começa a criar esse hábito fazendo isso com pouco, depois a gente vai saber fazer isso com muito. Entendeu? Então, nesse momento de iniciar esse processo da gente salvar, da gente construir uma inteligência financeira, a gente começa a ter que passar pela seguinte situação. Vê se você já viveu por isso em algum momento. Você começa a salvar, digamos, de um valor simbólico. Sim. R$50, R$100, seja lá o que for. No primeiro mês você salva 100. No segundo mês você salva 100. Aí você assistiu lá meu treinamento, você ficou maravilhado com como você vai poder fazer aquilo ao longo do tempo, juros compostos, uma série de coisas. Daqui a 6 meses salvando R$100, você tem R$600 guardados em algum lugar. Não vamos dar nomes por enquanto. Sabe o que acontece? Alguém te chama para fazer um gasto que não está previsto. E aí, nesse momento, você tem que dar a seguinte resposta. Qual é a resposta que a gente dá? Naturalmente. Não vou porque eu não tenho dinheiro. Não, dinheiro você tem. Porque agora você tem R$600 lá investido. Só que agora eu preciso passar a dar a seguinte resposta. Não é que eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento. Porque aquele dinheiro, ele existe, eu sei que ele existe, mas ele está destinado para alguma coisa que eu vou fazer lá na frente. Ele está investido com algum propósito. Sim. Por isso, a gente pode começar a falar de investimento, uma série de coisas desse tipo, mas por isso que investir sempre tem que ter um propósito. Seja quando a gente fala nas aulas e tudo mais de curto prazo, médio prazo, longo prazo, sempre tem que ter um propósito, porque investir por investir para ter mais dinheiro na conta, isso não tem nenhum sentido. Não tem sentido nenhum. Entendeu? E aí o que as pessoas acham, e quando ela não vê o propósito, quando ela não consegue construir isso e enxergar, a pessoa fala assim, eu não. Para que eu vou salvar? Para que eu vou investir? Porque a gente começa a lembrar das histórias de pessoas que viveram a vida inteira pobre e morreram ricas. E o objetivo não é esse. O objetivo é que o dinheiro seja o seu servo. Sim. E quando eu uso bem ele, seja quando eu gasto de forma inteligente ou quando eu salvo para fazer um gasto melhor lá na frente, eu coloquei o dinheiro como meu servo. E Deus, que é o dono de tudo, vê que nós estamos sendo um mordomo fiel, cuidando bem, ele tem prazer de abençoar
e entregar mais pra gente. É engraçado que a gente estava conversando e tocamos brevemente nesse assunto, e até no nome, né, de José, né, que antes de começar a conversar com vocês assistindo a gente. Né, e José ele foi vendido como escravo para ser mordomo de Potifar. Você vê como é que é bom ser um bom... Você já trouxe um ponto aqui, ó. Ser Você mordomo vê como... de Potifar, ele estava cuidando de todas as coisas ali, depois ele foi preso, ok. E quando... Foi injustiçado, aconteceu uma série de coisas com ele. Que depois você lê lá em Gênesis, tá? Quando ele foi pro palácio, e ele teve a sabedoria ali, uma inspiração de Deus, do que ia acontecer no futuro, sim. Né? O fato de Deus dar para ele a direção de salvar, né? Criar aquela reserva estratégica que a gente chama, que foi o que ele fez durante os 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, ele salvou. Né? Ele não utilizou, porque às vezes a gente também tem essa questão, eu tô com dinheiro, né, que tá lá, os R$600. E tinha um objetivo nessa história. Isso. Deus tinha dado a instrução a ele de por que ele estava salvando e como aquilo ia ser usado. Exatamente. Continua aí. Mas a gente às vezes não tem essa ideia, porque a gente não sabe do amanhã, né? Digamos assim, eu tô salvando lá meu dinheiro, consegui juntar R$600 e alguém me chama para ir em algum lugar e eu falo, eu tenho dinheiro, né? Tenho, claro. Eu tenho dinheiro, tá lá na conta. Você tem que mudar a resposta. Exatamente. Por isso que dinheiro, ele passa a ser, não é só um assunto matemático. Por isso que planilha, ela ajuda, mas não resolve. Porque a planilha, ela te mostra uma conta, mas o comportamento tá aqui. A mentalidade em relação ao que você tá fazendo tá aqui. São os hábitos, né? São os hábitos. Que você geralmente tá, eu posso, não, tem ali, tá guardado, vamos lá. E não é assim, na verdade, né? Ele tá sendo utilizado, ele tá sendo guardado, e o que você falou foi muito interessante, né? Não é que eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu não tenho orçamento. Ele não tá destinado para ser usado agora, porque ele tem um propósito maior lá na frente. Isso aí. Agora imagina se José pega tudo aquilo lá, né, e é o que geralmente acontece com as pessoas quando elas sentem que tem um poder aquisitivo um pouco, né, mais farto ali com ela. Não, eu ganhei o meu 13º, eu ganhei a participação de lucros da minha empresa, agora surgiu um dinheiro de uma bonificação, qualquer outra coisa, eu pego esse dinheiro, eu me sinto farto, saio correndo para comprar o que for, adquirir o que for, ou viajar, ou enfim. E não tem nada de errado nessas coisas. Sim, não tem nada de errado. Mas quando eu não crio essa mentalidade, essa consciência de que eu posso gastar, mas com inteligência. Com inteligência financeira ali, calma. Por mais que eu tenha ganhado esse dinheiro, eu estava conseguindo viver. Qual é o melhor uso? Eu estava conseguindo viver bem sem ele. Então, se eu conseguir pegar esse dinheiro, uma parte eu vou, de repente, né, faço uma saída com a família, invisto num tempo legal com a família, mas outra parte eu consigo colocar numa reserva, né, que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, seja ela seja para uma emergência ou seja para uma oportunidade, né, seja para uma das duas coisas. Essa não é a mentalidade do geral. E eu estava aqui, vocês estavam falando, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, era sobre isso. Como é importante esse assunto, né? Por mais que a gente esteja aqui descontraindo, que às vezes até para absorver é melhor. Mas como o diabo realmente tem roubado, né, na vida das pessoas, de nós, filhos de Deus, isso, a gente poder viver com a nossa inteligência financeira como Deus quer. E assim, muitas famílias, muitos casamentos estão sendo realmente devastados porque não estão sabendo administrar o seu dinheiro. As estatísticas mostram que mais de 50% dos casamentos, o motivo dos divórcios, mais de 50% dos divórcios é por problema financeiro. Olha isso, e olha, não é por falta de dinheiro. É pelo mau uso. Sim. Porque gera um estresse, um desgaste. Eu conheço histórias de casal que tiveram perda de renda ou alguma coisa nesse sentido, que até se uniram. Porque precisaram lutar contra um problema ali que aconteceu e mudaram a consciência e tudo mais. Mas o caso dramático, que eu acompanho muitos, são casais que têm renda, são descontrolados nos gastos e quando vê os problemas, as dívidas saem do controle e depois falam assim, meu Deus, o que aconteceu? É fácil, me dá um papel e caneta que eu mostro o que aconteceu. Agora, você trouxe a história de José, e já que você tocou nesse ponto, a história, tudo que você falou é perfeito, mas eu sempre gosto de chamar a atenção de um capítulo muito interessante, que é o capítulo 47 de Gênesis, que fala lá
o final da história, porque a gente fala da construção da reserva Sim, estratégica, que ele teve o direcionamento de Deus para, durante os 7 anos, salvar, e depois, durante 7 anos, aquele dinheiro foi suficiente não só para resolver o problema da emergência, Não. que era se alimentar no tempo da fome. Sabe o que aconteceu? Dá uma lida depois, o pessoal de casa. Sim. Abre aí o Gênesis 47 e você vai ver o que aconteceu. Quando veio a fome, ninguém tinha alimento. Só José, só o Egito tinha alimento. E aí o que as pessoas fizeram? Vamos comprar de quem tem. Começa a ler lá a Gênesis 47, que vai contar que José pegou todo o ouro e toda a prata, porque as pessoas foram lá comprar alimentos e ele pegou todo o ouro e toda a prata a preço de trigo. Preço de alimento, que era o que ele tinha. Não parou no ouro e na prata. Continua. Quando o texto diz que acabou o ouro e a prata, as pessoas não tinham mais o dinheiro, que era a moeda, Sim. elas entregaram os animais. Sim. Quando não tinha mais os animais, eles venderam as terras. E aí a história vai até que chega no momento que eles não tinham mais nada e eles entregam o próprio corpo deles para trabalhar. Renan, você puxou esse assunto de José e olha que aprendizado incrível. O aprendizado é que José, durante o período da fartura, ele fez algo natural, Sim. que era somar, construir, salvar. Durante o período da crise, ele fez algo sobrenatural que foi multiplicar. Porque ele tinha. Porque né? ele tinha. Nossa. Cara, a nossa parte, quando a gente estuda sobre finanças, quando a gente aprende isso, nossa parte é sempre fazer o natural. Se a gente entende esse natural, tanto a respeitar o dinheiro tecnicamente no dia a dia, como entender os princípios que Deus ensina, a nossa parte é o natural. Deus faz o sobrenatural. Olha que história linda. É engraçado que são coisas pequenas, né? Coisas que ele não pede nada, uma coisa impossível que a gente não vai conseguir fazer. Está ao seu alcance. É. Está ao seu alcance. E a mudança começa na mentalidade e no entendimento. José, no tempo da crise, onde as pessoas iriam morrer de fome, ele não só sobreviveu e salvou as pessoas, ele multiplicou. Sim. Com o trigo, com o alimento que ele salvou, ele pegou todo o ouro, toda a prata. E sabe o que é interessante? A gente está contando uma história lá do Velho Testamento de Gênesis. Isso é tão real e tão atual, porque de lá para cá eu poderia enumerar quantas crises que nós passamos. Sim. Vamos que a gente aqui, vamos de 2000 para cá? Sim. De 2000 para cá a gente teve a crise lá do bug do milênio, todo mundo achou que a crise das empresas de internet, Sim, .com, lembra? exatamente. Tinha uma bolha, aquele negócio todo. Aí o tempo passou, 2008. Veio a crise lá nos Estados Unidos, a Sim. quebra lá do banco, a crise no setor imobiliário. Mercado desabou, sobrevivemos à crise de 2008. 2016, especificamente aqui no Brasil, a gente teve impeachment da Sim. Dilma, uma economia, desemprego, uma série de coisas. Quando a gente achou que o Brasil, que tudo ia ao normal, a gente só teve um tal de 2020, uma pandemia. Uma pandemia mundial. Uma pandemia. Foi bravo. Sim. As crises, elas acontecem. Então, a instrução que Deus deu lá atrás para José, não era só para José, era para a gente. Sim. E o que Deus está mostrando nessa história, que você lembrou muito bem, e que bom que a gente tem a oportunidade aqui de estar conversando, é que nessa história a gente faz algo natural, com fé, entendendo o princípio. Deus, ele sempre faz o sobrenatural. Eu conheço histórias de pessoas que em 2008 estavam nos Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa americana, né, e estavam nos Estados Unidos, e em 2008 ficaram desesperadas, porque elas pagavam uma casa. Imagina, você comprou uma casa de $500 mil, aí o americano está lá pagando financiamento, que é um pouco diferente aqui no Brasil. Sim, Os juros sim. lá são menores e tal, tem todo um conceito diferente. Você imagina num determinado momento, ele está pagando a prestação, só que a casa dele de $500 mil agora está valendo 200. Teve gente ficando desesperada. Só que quem tinha inteligência financeira, e tinha recurso, e tinha reserva, comprou a casa de $500 mil por 200. Hoje, se você vai nas instituições lá de ensino, nas universidades, em Israel, não sei das quantas, até hoje se fala do princípio de José. Sim. Está na Bíblia. A gente não está inventando nada. A gente só está trazendo aqui de forma para a gente entender. Esse é um princípio que não é para a gente, eu estou abrindo mão de algo. É um princípio bíblico. O que vai acontecer? Faz o natural.
sobrenatural está na mão dele. Isso aí. Muita gente acha que guardar dinheiro vai ser falta de fé, né? Se Deus vai prover, Não precisa guardar. Ou ainda tem isso também. Não, esse negócio de guardar, porque eu preciso ter alguma coisa, eu confio em Deus. Nós, e esse é um gancho também muito importante, porque nossa parte é fazer o natural. Tudo aquilo que está além do natural é responsabilidade de Deus fazer o sobrenatural. Minha parte é ter um recurso para comprar um remédio ou alguma coisa nesse sentido. Se eu não tenho esse recurso, Deus provê. Minha parte é cuidar da minha saúde física, seja da minha saúde financeira. Mas assim, a gente não precisava trabalhar, né? Surgiu. Vou ficar sentada em casa, Deus Imagina, prover. o diagnóstico chegou. Uma doença incurável. Não tem dinheiro que resolva. Aí é fé. Sim. Aí é sobrenatural. Eu não posso querer pagar com a fé a conta que eu tenho que pagar com as minhas O cartão de atitudes. crédito que eu gastei mais do que devia. Exatamente. Meu Deus, Eu tenho Deus uma falou com brincadeira. você agora aí, ó. Eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte, aqui eu tô sentado, não dá muito pra fazer, mas eu na hora que eu tô dando palestra, eu sempre falo assim, eu nunca vi, até hoje, com tantas pessoas que eu converso sobre finanças, eu nunca vi um testemunho da pessoa chegar pra assim, irmão, tava em casa num sábado à noite, tranquilo, vendo minha televisão. Quando eu olhei, meu cartão de crédito tava lá no shopping, passando em todas as lojas. Eu tive que correr atrás dele e ir entrando nas lojas e falar, desculpa, pegar. Não, cara, o cartão de crédito ele não vai lá sozinho, sou eu que vou. Entendeu? Então tá vendo como é que os assuntos vão se encaixando? Sim. Esse controle não é uma punição. Eu não posso gastar. É uma inteligência. Exatamente. É um princípio que a gente cuida. E aí, quando a gente volta alguns minutos atrás, desde o início da nossa conversa, quando a gente começa desde lá do início a entender que Deus é dono de todas as coisas, parte eu sou fiel, parte eu sou mordomo, eu administro. Cara, eu vou usar uma expressão aqui, deixa eu tomar a liberdade. A impressão que eu tenho é que Deus está doido para ver a gente lidando bem com isso para entregar mais pra gente. Exatamente. Porque tem uma outra passagem, a história de José é linda. Você já sabe aonde eu vou chegar. Já sei. Tem uma outra passagem linda, que aonde eu vou, eu também gosto de falar dela. Uma parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela conta uma história. Posso resumir aqui a história? Pode, fica à vontade. Mateus 25, para quem quiser nos acompanhar. Não vou ler, mas você pode ler aí depois toda a história. A parábola ela conta uma história impressionante pra gente. É uma parábola, é uma história, é uma analogia com situações reais, não é uma história real, só para que isso fique claro, porque a gente começa a se empolgar com a história. Claro. Não, mas o servo bom, o servo fiel. O que acontece? Jesus está contando essa parábola, ele está usando essa linguagem figurada para que as pessoas entendessem. Conta a história de um senhor muito rico, que ele vai fazer uma viagem, e ele chama 3 servos dele, vai prestando atenção nas palavras. E ele chama 3 servos dele e ele vai confiar parte da sua riqueza, que a parábola chama de talentos. E nesse momento cabe aqui uma explicação. O que era um talento? Um talento era uma unidade de medida que era utilizada para medir metais preciosos, como ouro e prata e etc. Um talento, se a gente for fazer as contas de quantos quilos de ouro representava, multiplicar pelo grama do ouro, seria uma quantia milionária. Então aqui Jesus está trazendo essa palavra, ele está trazendo uma explicação de, olha, era muito dinheiro. Para um ele deu, ou ele confiou, 5 talentos. Para outro ele confiou 2 talentos, e para outro ele confiou 1 talento. O que fez a diferença? Por que um recebeu 5, um recebeu 2 e outro recebeu 1? O versículo deixa muito claro, e é uma palavra muito simples, que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E que capacidade era essa? Aí, se você puder, abre, eu estou sem óculos aqui, eu deixei o celular, mas você me ajuda. Fala. Se você puder, abre Mateus 25, mas joga no Google, bota na NVT, não sei se você tem aí na sua Bíblia fácil, a NVT, olha, ela tem uma tradução sensacional, ela tem uma linguagem ali de leitura, né, mais fluida, e ela tem umas palavras ali, um verbo bem legal. Você quer falar alguma coisa? Não, porque é engraçado que quando você estava caminhando para falar sobre isso, eu imaginei já que ia chegar nesse lugar, justamente por conta da capacidade humana que a gente tem, né? Porque às vezes a gente está gastando demais por compulsividade, né? E por falta dessa inteligência, não só financeira, mas por conta de uma falta de também inteligência emocional ou espiritual. E a gente quer, não, é só R$14,90, é só
R$17,90, só isso, aquilo outro, né? A gente vai acumulando, né? Ou então também é o excesso de confiança de que eu vou conseguir, né, me suprir, quando na verdade não suprir. É aquilo que você falou anteriormente, a falta do equilíbrio dos dois lados, né? Ou não tenho, ou tenho demais, né? Então, vê aí que você vai achar, você vai confirmar, vê qual é o versículo, que eu não vou lembrar exatamente, mas diz que o primeiro que recebeu 5 talentos, vê se é o verbo que não está aí, que ele foi lá e fez o quê? O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro. Opa. Lê de novo. Começou a investir o dinheiro. Você tá lendo? É a Bíblia, gente, dá pra mostrar aí. É a Bíblia, é o celular, mas tá na Bíblia, tá? A gente não tá inventando, não. Eu gosto dessa tradução, que diz que o primeiro, ele foi lá e investiu. Mas continua, o segundo fez o quê? O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Então, peraí, o primeiro, qual foi o verbo? Investiu. E o segundo? Trabalhou. E o terceiro, aí o texto diz, continua, diz Mas que ele foi o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Tá bom, só até aí. Posso fazer uma comparação agora claro, muito doida do que a Bíblia está trazendo de clareza saber aqui pra gente? Você sabe, já que falou de investimento, você sabe explicar qual é a diferença? Quem está me ouvindo em casa? Que as pessoas, é uma diferença simples, sutil, mas a gente confunde. Você sabe qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Não. Parece óbvio, mas não é. Quando a gente investe, dá a impressão de que renda fixa é aquele negócio que é seguro, cresce todo dia um pouquinho, eu não sei investir, eu invento na renda fixa. Renda variável é aquele negócio difícil que as pessoas perdem dinheiro. Isso. Essa é a definição da maioria das pessoas. Não é essa a definição. A definição didática é a seguinte: renda fixa é sobre emprestar dinheiro. Renda variável é sobre entrar de sócio ou comprar a participação num negócio. Então vamos lá. Renda fixa. Imagina que o Renan tem um restaurante. Seu restaurante é maravilhoso. O melhor do bairro. Você falou que gosta de comer bem, eu já peguei, mas deixa eu ver o que o Renan tem. Gosto. Um restaurante. Seu restaurante é o melhor do bairro. Cara, seu restaurante é sensacional, você atende bem as pessoas, sua comida é ótima, é famoso. Você tem uma ideia genial. Vou abrir outro restaurante. Você pode fazer isso de 2 formas. Você pode procurar aqui o jardim, que eu não sei ter restaurante, não sei cozinhar, mas eu posso, lembra do dinheiro que é uma ferramenta? Sim. Posso financiar o seu projeto. Da seguinte forma, eu posso te emprestar o dinheiro que você precisa para acelerar o negócio e você conseguir abrir a segunda unidade do seu restaurante e vai me remunerar esse dinheiro de acordo, Rodrigo, você me emprestou R$100 mil, eu vou te pagar daqui a 2 anos e posso te dar vamos combinar, a taxa, vamos fixar uma taxa de juros de 10% ao ano. Eu vou ficar feliz, vou ter uma remuneração no meu dinheiro, você vai ficar feliz porque vai expandir seu negócio. É uma renda fixa que vai crescer de pouquinho em pouquinho. Fixamos o valor de como você vai me remunerar. Eu te emprestei o dinheiro, não foi uma doação. Eu emprestei e você vai me pagar. Agora, e a outra parte? Por que a gente chama de renda variável? Porque eu poderia, ao invés de te emprestar o dinheiro, eu poderia falar o seguinte: Renan, o teu restaurante é muito bom. Eu não quero te emprestar dinheiro, eu quero ser teu sócio. Como que eu vou ser teu sócio? Eu vou comprar uma parte do negócio, você vai me apresentar um plano de negócio. Olha a linguagem que a gente está falando aqui, olha que papo maneiro. Eu vou te comprar um percentual da sua empresa, a gente vai fazer uma avaliação de quanto ela vale, você vai pegar esse dinheiro, vai investir na próxima unidade. Nós tínhamos um projeto, um negócio, uma empresa desse tamanho, passamos a ter uma empresa maior que tinha um faturamento, vai ter um faturamento maior, tinha um lucro, vai ter um lucro maior. E nesse momento eu sou parte, sou seu sócio. Renda fixa é sobre emprestar dinheiro, renda variável é sobre entrar de sócio. O que a Bíblia está falando? Está falando que um foi lá e investiu. Investir é quando eu pego o meu dinheiro e coloco num projeto. Eu não coloco o meu trabalho. Mas eu tenho dinheiro. Então, nessa história do restaurante, a gente vai combinar, eu vou comprar uma parte da sua empresa e não vou fazer comida, eu não sei fazer isso. O Renan sabe cozinhar, você vai contratar o gerente e tudo mais. Eu investi. O que a Bíblia falou no primeiro? Que o primeiro foi lá e investiu, porque ele sabia o que fazer com o dinheiro. O segundo, ele fala que ele trabalhou. Trabalhou significa que ele pegou dinheiro
e ele pegou a força física, o conhecimento intelectual dele e aplicou num projeto. Seria eu na minha empresa, você na sua empresa. Abrindo o negócio, não. Abrindo o seu negócio. Eu peguei agora esses 2 talentos aqui, dessas 2 medidas, e para eu lucrar, eu vou abrir um negócio que vai me render. E o importante é que eu não sei a Bíblia aqui, na época, quais eram os empreendimentos que tinha, mas ele podia fazer sandália, móveis, sei lá o que ele podia fazer. Bolsa. E nesse momento, ele está gerando valor para ele e para a pessoa que comprou, porque a pessoa precisa de sandália, não dá para ficar andando descalço. Então, uma empresa em si, ela resolve um problema, ela enxerga uma oportunidade e oferece uma solução. Isso aí. Então não tem nenhum problema da Bíblia estar falando sobre isso e da gente estar aqui falando que são coisas naturais. Então o primeiro investiu, o segundo trabalhou e o terceiro não fez nada. Mas o terceiro ele é repreendido. O que continua lá o texto depois e diz, olha, gente, Mateus 25, qual que é o versículo que você vai ler? Fala aí pra gente. Peraí que eu vou lá nessa parte já. Quando ele... Fala pra ele Quer lá. que eu leia todos? Não. Só quando ele chega lá e fala que o último não... Só do último, isso. peraí. Acha pra gente aí o versículo. É o 24. Fala. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu. Fala a resposta. Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Opa. Pelo menos eu não teria recebido os juros. Pelo menos eu teria recebido os juros. Sabe o que ele está falando aqui? Se você não sabia investir ou se você não ia trabalhar, que pelo menos você emprestasse para quem ia fazer. Ainda tirou dele, ó. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois aos que têm, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. É isso aí. Então, assim como a gente pegou a história de José e trouxe para a realidade dos dias de hoje, a parábola dos talentos, que não está falando do seu talento, por exemplo, de cantar, que é muito bom, você é líder do louvor aqui. Não é igual aos meus amigos Felipe Senz e Raquel Senz, que são líderes de louvor, que cantam também muito bem. Isso é talento na nossa explicação. A gente pode usar a interpretação, mas quando você vai entender o original da palavra de talento, que está falando de dinheiro, e nós acabamos de falar sobre investimento de renda fixa e renda variável baseado numa explicação que Jesus colocou, uma história, uma parábola na Bíblia para a gente entender que o que ele fala lá há 2000 anos atrás é tão válido para a gente hoje. E olha, Renan, para concluir a história dessa parábola, isso é tão doido que o servo que foi considerado inútil, servo mau, dependendo da tradução, não lembro qual foi exatamente aqui, se foi servo mau, inútil, não é que ele pegou o talento, aquela quantia de dinheiro e foi lá e gastou tudo. Ele só não fez nada. Não fez nada. É engraçado que essa versão ela usa a palavra preguiçoso, né? Servo mau é preguiçoso. Preguiçoso, geralmente, preguiça é uma espécie também de pecado, né? Porque você fica ali parado e lá em Provérbios também fala pra gente, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Ou preguiçoso, porque a formiga tá trabalhando, ela tá fazendo alguma coisa, ela tá se movimentando, né? E quando a gente se trata, às vezes, também de algumas coisas, e quando se fala de dinheiro dentro da igreja, por que a igreja tem que ter dinheiro, ou por que se fala tanto de dinheiro dessa parte, de doação, etc. Enfim, a gente vê muitas pessoas, no geral, que são pessoas que vou usar um termo pejorativo, se encostam em Deus. Deus vai prover, não, Deus vai mandar, Deus vai pagar minha conta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Mistura isso como se fosse fé, né? Mistura como se fosse fé ou como se fosse obrigação da igreja social. Sabe o que eu já ouvi? A pessoa falou assim, Deus, agora tá contigo. Eu já fiz. Fui lá no eu imagino Deus falando com ela assim, comigo não tem. Aí Deus falou assim, não, eu é que já fiz o que eu tinha já que ter deixei feito. contigo. Agora você tá lá, ó, investe, trabalha ou pelo menos empresta. Isso aí. E tá dando uma explicação pra gente. Isso é muito sério. Porque... E das pessoas que se fazem às vezes como coitados, óbvio, eu não tô diminuindo a dor de quem passa por necessidade de jeito nenhum, porque a gente vê e lida com isso o dia inteiro e todos os dias. Aí sabe que tem as adversidades da vida, né? É lógico. Todo mundo passa por algum nível de dificuldade. Mas existe aquelas pessoas que, por conta disso,
se aproveitam para serem preguiçosas. É. Para não tomarem um posicionamento, né, de se eu tenho agora, sei lá, ganhei R$50 e eu já vi isso acontecer, né? Pessoas que ganharam 50, R$100 irem num mercadão da vida, comprarem alguma coisa para revender, para fazer mais dinheiro e fazer mais renda. É isso aí. E fazer mais renda. Essa é e mentalidade. fazer mais renda, Essa mentalidade. e mais renda. E ela não vive mais naquela posição de necessitada de ajuda, mas E ela acaba começa que- a mudar. E é engraçado que, assim, espiritualmente falando, essa posição, a gente acaba se acomodando. Sim. Com isso, de sempre estar ali precisando de ajuda de alguém, ou então, às vezes, até assim, vou te falar, da própria igreja. Isso é uma falsa humildade de achar que o evangelho... É uma falta de posicionamento, né? O evangelho tem que ser humilde, eu tenho que ser... Humildade é diferente, é completamente diferente de você não ter dinheiro. De pobreza, não. De pobreza, não tem nada a ver. né? De um espírito de mediocridade, que tá na média, né? É Deus te estimulando a você viver fora daquilo. E foi como o Rodrigo falou até aqui no início, né? A parte de Deus, ele já fez. Exato. A gente precisa fazer a nossa. Assim, E ele igual- diz até o que fazer, né? Ele explica até o que e como. A gente, Como a faz gente isso sabe que assim? tem algumas fases da vida que realmente é mais difícil e tal. Então, não é problema nenhum você receber ajuda, mas a gente precisa espiritualmente se posicionar. Mas nessa história, quando a gente fala que ele já disse o que fazer e tudo mais, a gente sempre tem que lembrar de que Deus deixa sempre o princípio. Né? Então, por exemplo, eu contei aqui nesse papo de renda fixa, renda variável. Eu sou investidor. Então, hoje, nos meus investimentos, eu tenho investimento em empresas, por exemplo, de tecnologia. Eu invisto numa empresa que montou um projeto para levar fibra ótica para cidades de população entre até 50 mil pessoas, cidades que não tinham acesso à fibra ótica. Eu entrei nesse projeto em 2020 ou 2021, está sendo um sucesso, está crescendo. Muito bom. Eu sou investidor, por exemplo, num outro projeto, numa empresa que trabalha com reciclagem de garrafa PET. Tem todo um projeto de crescimento, as empresas hoje têm essa necessidade, esse momento verde aí que a gente está falando. Aí a pessoa em casa olha e fala assim, Rodrigo, é legal você falar sobre isso, porque você tem 20 anos ou mais que você estuda, que você faz de investimento, para investir num projeto desse, o valor é um pouco maior, aí a pessoa fala assim, eu só tenho R$50 para investir. Aí ela acha que R$50 não é nada. E a gente entende, quando eu comecei a falar isso aqui, que nós estamos falando de um princípio. Que o valor não está na quantidade, Exatamente. o valor está no princípio. Isso aí. Até porque o que Deus mostra na Bíblia pra gente é que quem cumpriu um princípio tinha pouco. Não está no muito. As sementes são poucas e você planta uma Você imagina, floresta. a pessoa está ouvindo esse podcast hoje, ela pode ter só R$50. Se daqui a 6 meses a gente gravar um outro podcast, essa mesma pessoa que começou com R$50, ela vai ter, ou ela vai continuar Vai com ter 50, 100, 200... ou ela vai continuar com os R$50 que ela tinha lá há 6 meses atrás, ou ela vai ter muito mais. O muito mais não tem a ver com o 50 virou... O 50 nesse momento representa um princípio que está sendo cumprido. Isso aí. Porque quando a viúva chegou lá, em 2 Reis capítulo 4, para Eliseu, ela não tinha uma fábrica de azeite e transformou... Não. Tinha quase nada, ela tinha um pouquinho. E ela também nem tinha tanta botija, ela teve que pedir Ela teve que emprestado. pedir emprestado, mas do pouco que ela tinha, porque o pouco na nossa mão não dá para nada. E até o posicionamento, né? Que tu vê que quando faz isso, ela primeiro tava ela e o filho e fez pra ele primeiro. O profeta comeu primeiro. Essa é a história de Elias. E o profeta comeu primeiro. E aí Exato, ele exato, mais vasilhas e tal. E aí veio aquele monte, foi pedindo vasilha pra todo mundo e Deus transbordou. Então, assim, a gente precisa se posicionar, né? Deus já nos ensinou o que fazer. Então a gente precisa se posicionar e começar a fazer, né? Porque você não vai ficar parado esperando as tigelas virem. Exato. A história lá de Elias é exatamente isso. Ela cumpre um princípio, porque ela diz lá que ela está pegando os gravetos, ela chega diante do profeta e fala assim, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. Essa era a expectativa que ela tinha. Na mão dela, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha era comer e morrer. Na mão de Deus... era multiplicar, alimentou ela, alimentou o profeta durante o dia e nós estamos aqui milhares de anos E depois falando contando a disso. história dessa viúva. Não, ia ser muito engraçado essa. Que cumpriu um princípio. Não estragou, de repente vendeu, forneceu,
né? Gente, ali uma empresa se criou naquele momento. Foi uma história Bolinho de incrível. azeite da viúva. E aí tem um princípio interessante nessa história, de que quando ela fala ali, que você lembrou bem, são duas histórias. Uma Tem a viúva história- e a outra. Uma só tinha azeite, só para não confundir o pessoal em Isso. casa. Uma tá lá em 2 Reis, capítulo 4, Isso. é a história da viúva que pegou as vasilhas, e a outra tá lá em 1 Reis, no 17, se eu não me engano, que é a história de Elis. São duas viúvas, uma era azeite e a outra azeite com farinha. Isso. A gente se empolgou aqui e foi misturando as histórias. Misturando duas viúvas. Mas nessa história da viúva lá, da história de Elis, quando ela entrega a parte do profeta, também tem um simbolismo ali. Né? E você comentou um pouquinho antes aqui, não sei se estava ainda antes da gravação, se já estava gravando, a gente já está aqui há quanto tempo. Tudo que chega até mim, eu entendo que não é meu. Então, quando eu cumpro esse papel de fidelidade, que é entregar aquilo que não é meu, seja através do que nós chamamos de dízimos, ofertas ou contribuição, e aí a gente entra num outro papo interessante, que é a gente entender que nesse momento eu também estou cumprindo um princípio. Que quando a gente olha Velho Testamento, quando a gente entende Antiga Aliança e Nova Aliança, poderia ter todo um estudo teológico aqui em cima disso, mas vamos chamar de contribuição? A contribuição que no Velho Testamento estava lá, na Nova Aliança, existia voluntariamente desde lá de Abraão entregou os dízimos até que foi instituída como lei, no tempo da lei, que os dízimos foram entregues. Depois, lá no Novo Testamento, aí tem a discussão de que a gente não vê mais tanto a palavra dízimo, mas a gente fala das ofertas voluntárias e tudo mais. Em todo momento a gente está falando de contribuição. Em todo momento, quando a gente contribui, a gente está mostrando que o dinheiro é meu servo, quem é o dono de tudo, e você falou muito bem, para quem eu estou entregando a primeira parte. Lá atrás, era baseada num percentual. Hoje, não é obrigatório e não tem um percentual, mas ele ficou ainda mais abrangente, porque nesse momento é através da minha contribuição que eu expresso a minha generosidade e o quanto Deus representa na minha vida. Isso aí, é a questão da adoração, né? Porque Paulo fala pra gente, né? Ele é aquele que dá a semente ao que semeia, né? E depois ele vai falando com a gente, né? Sobre a questão de você contribuir com o seu coração alegre, né? Então, segundo o que você propôs no seu coração, né? O que você propôs ali. Então, você começa a pensar ao redor o quanto Deus significa para você, o quanto Ele tem cuidado da sua vida, o quanto Ele tem gerenciado mesmo tudo, né? E te dado a oportunidade de administrar todo o restante, e que você não vai falar assim, cara, eu vou dar 10% só. Você vai estar aberto não só a dar 10%, né? E tudo bem, você dá a quantia do dízimo, não tem nenhum problema, tá, gente? Continue dando dízimo. Não tem Bem problema, mais, por não, favor. contribuam com mais, sejam Isso aí. generosos, não por obrigação, Isso. mas por exatamente o que Paulo nos ensina, que seja com alegria. Com alegria. E depois ele fala lá que cada um dê de acordo com a sua possibilidade. Exatamente. Se eu posso dar muito e dou um pouquinho, existe um convite para eu entender o que eu estou dando, quanto isso representa diante daquilo que foi colocado diante de mim. Essa generosidade, que é assim como a gente entende. Eu, por exemplo, a minha história, eu nasci lá, fui criado na igreja, eu contei para você, quando eu era criança, eu não tinha salário, meu pai me dava uma mesada. Você contou aqui, né, com as câmeras desligadas, vou pegar o gancho da minha história, conta tudo de novo aí, você estava me contando. Mas a minha mãe foi convidada para ser tesoureira da igreja, eu ganhava mesada. Aí meu pai foi lá, fez um envelope de dízimo para mim, e ele colocava aquela quantia e entregava. Meses depois eu olhei para aquilo e falei, pai, pô, legal, mas esse princípio é o seguinte, eu preciso tirar daquilo que chega até mim. Sim. E aí eu passei a cumprir um princípio da contribuição, que naquele momento ele usou didaticamente os 10%, que depois, com o passar da minha vida, eu recebi a mesada, quando eu passei a trabalhar, eu passei a contribuir com muito mais de 10%. Sim. E não é uma obrigação. Não. Cada um deve colocar isso de acordo com a sua, como diz a Bíblia, que seja com alegria, que não seja por obrigação, que seja de acordo com a possibilidade. O que não pode é que seja de acordo com a sua possibilidade. O que não é legal é a gente se esconder a parte de todo um pano de fundo
pra gente ir lá e colocar 2 moedinhas. E às vezes parece que na hora Entendeu? da oferta na igreja, né? Aquele martírio, a pessoa tá indo lá, triste, vai lá entregar. Não, cheguei alegre, feliz, porque tá podendo. E não me né? entendam, que as 2 moedinhas que Deus não aceita. Porque a viúva entregou 2 moedas e Jesus repreendeu todo mundo e falou: olha, vocês entregaram muito e não significa nada. Ela entregou 2 moedas, mas significa tudo porque ela entregou Porque era tudo que ela tudo tinha. que ela tinha. Né? Entendeu? Mas é isso que faz toda a diferença, né? No geral. É a forma com que você coloca nisso. Ah, beleza, eu posso dar meu dízimo, mas eu já cumpri minha parte. Aí eu passo na Como você igreja. se posiciona em Não, relação a eu isso? passo na igreja, eu vejo uma obra acontecendo, eu vejo a salinha das crianças sem ar-condicionado, né? Eu vejo, né, ação social sem alimento, eu vejo uma porção de outras coisas que eu passo distinto porque eu já contribuí com os meus Exato, 10%. Sabe o que Agora eu posso ser generoso ao ponto de eu dei meu dízimo, mas cara, tá precisando, eu quero ofertar isso aqui, eu quero transbordar. E o que é bonito? É porque isso é voluntário e por amor. Isso Eu aí. tenho um prazer enorme de contribuir, não esquece o que você vai falar, porque ao longo dos meus 27 anos que eu trabalho e trabalhei, eu sempre tive a oportunidade, o privilégio de abençoar a minha igreja, abençoar pessoas e projetos. Hoje, quando eu sou membro de Piedade há 12 anos, quando eu cheguei lá, o prédio da CRID estava sendo construído. Então, eu não participei da compra do terreno, mas participei da construção do prédio. Hoje, eu pude participar da compra do terreno e vou participar da próxima construção. Isso é uma alegria para mim. Não é uma obrigação. É um privilégio. Por quê? Quando a gente vai lá num dia e tem batismo, e a gente batiza 30 pessoas, 15 adolescentes, aquele lugar ali tá ali para a palavra você de Deus. faz parte dessa história. Eu me sinto honrado por isso. Eu fico pensando assim, né? A gente está falando sobre isso e a gente tem Jesus. Eu vejo tantas pessoas que realmente não têm esse entendimento cristão, não conhecem nem Jesus e elas fazem essas coisas só por caridade. Por caridade. E a gente que tem esse entendimento, sabe quem é Jesus, que deveria até fazer muito mais e valorizar isso, né? E a gente não faz. Eu tenho uma história, até para trazer uma ilustração dessa questão do valor, né? De como a gente coloca no negócio. Conheço a história de um milionário, um camarada muito rico, que morava, vamos dizer, nos Estados Unidos. E ele era muito rico, ele era milionário, ele tinha uma Ferrari top de linha daquelas exclusiva. Poucas unidades fabricadas. Sim. Esse milionário, ele era um camarada, assim, muito abundante financeiramente, e ele tinha o hábito de ir num resort, num hotel 5 estrelas, passar dias ou final de semana, sempre no mesmo lugar, próximo à cidade dele. Ele chegava lá com aquela Ferrari, imagina, aquela Ferrari vermelha, linda, milhões de dólares, só o carro dele. Ele parava na porta do hotel, o manobrista vinha e pegava o carro dele. Ele ficava ali tenso naquele momento, observando, porque o menino... que esse cara vai fazer? O menino vai fazer? meu? Como é que ele vai cuidar daquilo que não é dele? E o menino ia lá, muito honrado de estar dirigindo a Ferrari dele, pegava a Ferrari dele, levava no estacionamento, e quando ele ia embora lá, no dia seguinte, trazia a Ferrari dele, ele ficava muito feliz, porque a Ferrari dele estava bem cuidada enquanto que ele estava no hotel. Um dia, esse milionário, ou bilionário, pode ser o que você quiser, ele teve a intenção de dar um presente para aquele motorista. E aí ele saiu do restaurante, ele estava lá no bar, tomou uma bebida, um drink e tal. Quando ele chegou, o menino viu que ele estava lá. Quando ele chegou na porta do hotel, o rapaz trouxe a Ferrari dele, ele chegou assim perto do rapaz, todo mundo olhando, chamou ele, o rapaz estava com aquela roupa bonita, sabe? Botou a mão assim, abriu o paletó dele e falou assim, isso aqui é para você tomar uma bebida ali no final do dia, no bar do hotel. E pegou a Ferrari dele e foi embora. O rapaz ficou assim, coração partido, porque ele lembrou de mim. Nossa, e o rapaz não podia ir lá, era muito caro aquele lugar. Quando o carro foi embora, que ele abriu assim o paletó, que ele botou a mão lá dentro, tinha 2 pedrinhas de gelo. Entendeu? Então, a honra, a oferta, a cara de decepção do rapaz foi, poxa, quanto custa uma bebida lá? O mais caro que seja, por $100 ele tocava uma bebida, o cara colocou 2 pedrinhas de gelo lá dentro. Então essa história, por mais que descontraída e lúdica, é pra gente entender, por mais que a gente queira estudar, e a gente tem que estudar, biblicamente, teologicamente, o que fala de dízimo, o que fala de oferta, o que é voluntário, o que não é, mas a gente tem que medir se eu estou colocando diante de Deus 2 pedrinhas de gelo.
Olha, Senhor, é com muita alegria. É com muita alegria que eu vou viajar de primeira classe. É com muita alegria que eu vou ficar nos melhores hotéis do mundo e nos melhores restaurantes e tá aqui 2 pedrinhas de gelo para sua obra. Isso é uma reflexão. Entendeu? Isso é uma reflexão pra gente e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de entender a história que você falou, que você comentou aqui também, e meu pai fazia muito isso. O meu pai fazia, quando a gente era criança, ele tinha um momento do aniversário, tinha um momento lá de cantar o parabéns. Meu pai, podia ser a festa que fosse, com um bolinho, um salgadinho, sem muito luxo, mas o momento do primeiro pedaço era simbólico. Cantava o parabéns, e a gente tinha que ir ali entregar o primeiro pedaço. Quando a gente era um pouquinho mais velho, meu pai ficava tenso, não tinha câmera digital de celular, ele ficava com a câmera na mão, cantava o parabéns e ele ficava esperando, eu e minha irmã, para ver para quem que a gente ia entregar o primeiro pedaço. Quando cortava o bolo, botava ali, que eu entendi, na primeira vez eu errei. Na segunda vez eu errei também, mas na terceira vez eu entendi. Eu dei pro meu amigo jogar futebol. Eu não entendi. A gente não é matéria falta de Quando eu vi a posição do meu pai com aquele sorriso amarelo, aí eu entendi, rapaz, tem um negócio aqui. Quando eu peguei a primeira vez e entreguei o primeiro pedaço pra ele, cara, ele riu de orelha, a orelha ficou todo derretida. Porque ele tava com fome? Porque ele precisava de bolo? Não. Porque ele entendeu que eu tava... Foi ele que comprou, com certeza. O bolo era dele, eu não tinha exatamente. condição de nada. Ele entendeu que naquele momento, eu como criança, eu aprendi o princípio da honra. Que eu estava honrando a ele, por mais que eu quisesse compartilhar o bolo com meus amigos que jogavam bola, mas eu estava entendendo que eu estava honrando a ele como meu pai, olha as palavras, como meu provedor, como meu criador, como a pessoa que me sustentava. E lá em Provérbios 3 ou 6, fala que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Isso aí. Os nossos celeiros fartamente se encherão. E a gente lê isso, a gente adora profetizar que os nossos celeiros fartamente se encherão. Tem até a musiquinha, né, que a gente canta lá para a direita e para a esquerda, não tem nada de errado. A gente esquece que esse versículo, essa passagem de Provérbios, não está ensinando a gente a encher os celeiros. Isso é consequência quando a gente cumpre o princípio da honra. Isso aí, tá ensinando a gente a honrar. Mas a gente só quer lembrar da parte Mas do a gente, celeiro cheio. aí a gente vai lá e honra com 2 pedrinhas de gelo. Essa é forte. Na verdade, nem honra, assim. Se você vai lá com as pedrinhas de gelo, o que a gente vai receber de volta é água derretida. Não quer dizer que se a única coisa que você tem são 2 pedrinhas de gelo, que você não deve honrar com aquilo. Com Sim. certeza. Porque Deus, ele nunca olha a quantidade, ele não olha a oferta, ele olha o ofertante. Isso aí, ele olha Isso o aí. coração. Ele olha o Exatamente. coração. Então, no momento que você faz aquilo cumprindo um princípio, Deus recebe. Ele não recebe, ele recebe quando você dá com alegria. Então, quando a gente dá sem alegria, por constrangimento, por obrigação, ele não recebe. E quando a gente dá com a intenção, achando que é dando, que ele vai me dar em dobro. E não é. Exatamente. Não é. Deixa eu contar uma Ih, coisa. já sei. Essa Porque você Lembrou falou de disso. alguma coisa? Eu lembro que a gente estava conversando aqui, tava no off, né, ainda. E eu trabalhava em uma empresa, assim, bacana e tal, né? E naquela semana, eu era bem novinho, devia ter uns 21, 22 anos. Eu passei, assim, antes de vir pro culto, na igreja, a gente sempre saía no final do culto e eu saquei um valor, né, de R$800 naquela época. Falei, esse valor aqui vai ser pra gente sair depois do culto e depois pra eu passar um tempinho aqui durante a semana ter algum dinheiro em mãos. Naquela época não tinha Pix, não tinha nada, usava-se muito cartão de débito ou crédito, né? E pouco aplicativo tinha assim, no celular e tal. Vim pra igreja, tô aqui adorando e tal. Na hora que o pastor fala assim, vamos ofertar e tudo mais, eu sinto no meu coração que era pra dar tudo que tinha na carteira. Aquilo me coça, aquilo... Alguém te obrigou? Não, ninguém me obrigou. Mas é um incômodo que não dá pra explicar, Não né? dá pra explicar. Aí, falei, ai meu Deus, Eu já depois passei por isso. entendi. Porque é engraçado, né? O diabo, ele nunca vai te incomodar pra você dar dinheiro. Nunca. Nunca. Ele vai falar assim, fica com dinheiro. Ele vai te incomodar, rapaz, isso aí é coisa da tua cabeça, rapaz. Para com isso, rapaz. exatamente. Você é maluco abençoar os outros, onde já se viu isso? Aí eu lembro que eu levantei minha mão, peguei um envelope, eu tava tão incomodado, ela tava do meu lado, a Edilane tava do meu lado. Eu abri a carteira, peguei tudo que tinha lá. Sendo que tinha um dólar que tinha lá, que era meu pai que tinha dado pra mim. Não era né? da sorte, Não era era de da carinho. sorte, era de carinho, né? Meu pai deu um pra mim e pros meus outros irmãos.
né? E a gente guardou durante um bom tempo até, eu nem sei onde foi parar. Não, e foi muito engraçado, porque assim, na época a gente era só amigo, eu tava olhando ele daquele jeito assim, bem, tipo, incomodado ali, que a gente sentava na frente. Incomodado, mas não é uma tristeza. Não. Isso. E aí ele inexplicável. ali, É uma angústia aí eu tava misturada quieta, com- eu tava aqui só observando. Aí daqui a pouco eu vi que ele abriu a carteira, de olho fechado, abriu a carteira e pegou o dinheiro que tava na carteira. E eu vi, aí eu só fiz assim, ó, porque assim, a gente não conversou. Mas você Ele entendeu. não falou comigo, eu entendi. Entendeu. E eu falei assim pra ele, ó, Deus mandou você dar o dólar também? Aí ele falou, não. Foi a única hora que eu abri o olho. Abriu o olho, tirou o dólar, pegou tudo. Peguei o meu envelopinho, fui pra fila do dízimo. Todo feliz. Né? Todo feliz. Dentro de mim estava um contentamento completamente equivocado. E parece... fala. Né? Completamente equivocado. Aham. Deus vai me suprir É. em dobro, É. Deus vai me dar em dobro, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Né? Porque a gente geralmente, normalmente, humanamente, a gente sempre pensa em ganhar e levar vantagem em algum nível. Né? E não é. Deus Ou então, tem tipo, nada- como se falasse pra ele... Como se fosse uma barganha, o que você sabe? Ele sabe o que você Ele precisa sabe. e ele te dá o que ele quer. É por isso que ele olha o coração, né? Porque se você Isso. faz com a intenção errada, não é recebido. E eu Esse fui irmão... Eu não sei o final da história, Esse tô irmão, só compartilhando. esse irmão, na verdade, ele tomou um tapinha na cara, vai. Então tá. Eu adoro Continua. tomar esse sacode de Deus, que Deus, né, ele é maravilhoso, Deus é muito bom. E eu fui, tava feliz da vida, assim, pensando já nas coisas, entreguei meu Já achando que ele ia fazer com o dobro daquilo. apertei a mão, voltei, sentei. Quando eu sentei, aquela sensação de alívio, Aí você já e o Espírito contando. Santo já vem assim, ó, vum, nas minhas pernas, com uma varada de goiabeira. Falou assim, Renan, eu só queria saber a intenção do seu coração, se você ia me obedecer quando eu te pedisse. Não vou te. Não vou te dar nada. É só a sua. Eu só queria saber se você vai me obedecer quando eu te pedir, se você tá pronto pra isso. Porque às vezes o nosso nível de obediência, né, o nosso apego tá tanto em algumas coisas, em algumas questões, que a gente não obedece. Não, e na verdade não quer dizer que Deus não te abençoou. Claro, Pode, aí é isso que eu- não é aquele momento, porque não é a gente que determina o momento que isso Deus vai eu nos olho. abençoar. Aí eu olho pra hoje, na minha vida, assim, eu vejo quantas coisas Deus fez E faz. e faz e continua fazendo, que não depende hoje, né, simplesmente de uma barganha, Claro. porque eu dizimo, porque eu sou fiel na minha contribuição, mas porque o meu coração está em honrá-lo. Isso. Em primeiro Em cumprir lugar. o princípio Exa- da honra. exatamente. Não o princípio da negociação. Isso. aí. Entendeu? Isso É o aí. princípio da honra. Porque É eu isso acredito aí. que a gente Porque tem... é na natureza dele, ele é um Deus bom. Eu acredito que a gente tem na igreja como um todo, no público cristão como um todo, um nicho de pessoas que é igual uma praia, né? As pessoas que ficam na areia, as pessoas que ficam na beirinha, as pessoas que vão até a água ali no joelho, as pessoas que vão lá mergulhar e brincam na onda, e etc e tal. Né? Pessoas que contribuem por medo, pessoas que não contribuem, só olham, acham que é uma loucura. Né? Pessoas que estão ali, elas contribuem, mas esperando algum nível de retorno. E as pessoas que decidiram... Vambora. Vamos participar, Né? vamos participar de do verdade. mistério. Exatamente, vamos participar. Porque quando você entende isso, você passa a não ser um contribuinte da igreja porque você tem que dar o dízimo, porque eu ganhei um salário e agora tem que levar lá o dízimo, eu vou lá e tal. Quando isso passa a acontecer, é porque eu realmente comecei a entender o reino de Deus na minha vida. Uhum. Porque, naturalmente já falamos isso aqui há uns minutos Sim. atrás, doar, compartilhar, é ficar com menos. E você não fica preocupado. No reino de Deus, doar e compartilhar e multiplicar. É o princípio da multiplicação, é o princípio da bênção. Você vê várias histórias lá, a multiplicação dos pães, pães dos e peixes, peixes. aconteceu quando alguém doou. Uhum. E a multiplicação aconteceu quando ele foi dividindo os pães. Então tem um aprendizado incrível ainda nessa sobrou. história. E ainda sobrou. Entendeu? Então, se eu coloco no meu coração o entendimento errado, não funciona. E entender que assim, você veio aqui, deu sua contribuição, seu dízimo, o que for, sua oferta. Você fez por Deus e para Deus, né? Não ficar prestando atenção, pensando, Sim. preocupado em como isso vai ser administrado. E orar pela sua igreja, pelos seus pastores, para que eles tenham sabedoria para administrar isso, que não cabe a nós. Ainda tem essa parte que a gente dá, as pessoas dão e ficam preocupadas como o dinheiro vai ser investido. Deus colocou uma pessoa para administrar, então que a gente ore. Acho que cada um tem o seu papel, né? No reino, cada um tem o seu papel. Então, assim,
que a gente entregue de todo o nosso coração, sabendo que a gente fez para Deus. E aí o que vai acontecer? Não cabe mais, não é da nossa alçada. E Deus é que tá vendo tudo. É Ele que tá vendo, né? A nossa confiança tá nele. O que eu digo é, nunca faça por obrigação, não é. Faça por amor, Com certeza. por voluntariado, com alegria e coloque um desafio de que seja algo realmente que tenha valor. Porque Deus não olha para a quantidade financeira, Ele olha para o nosso coração. E é muito Mas legal. a quantidade financeira precisa refletir. Igual você falou, né? Assim, você olhou lá os adolescentes se batizando. Gente, é muito legal muito você saber prazeroso. que você faz parte disso. Exato. Né? Que, Exato. caramba, eu posso contribuir para essa história acontecer. Porque isso vale tanto para a pessoa, vamos chamar de alta renda, como vale para a pessoa que tem baixa renda ou renda nenhuma. Para a pessoa de alta renda, vamos chutar um valor aqui? Para a pessoa que tem uma renda mensal de 100 mil reais, benção, né? 10 mil reais é uma passagem aérea, 15 mil reais é um luxo que ela deixa, que ela poderia ter e ela deixa de ter para honrar, enfim, o valor que ela colocar para contribuição. Para uma pessoa que tem uma renda de um salário e sustenta a casa, 10 reais é um café da manhã que ela deixa de tomar. Com a família. Com a família. Um litro de leite é um pão que ela deixa de tomar. Significa que se ela não der, ela vai ser punida, um raio vai cair na cabeça dela. Significa que para os dois é difícil, mas significa que para essa pessoa, aqueles 10... mas aquela pessoa vê que a igreja não devia nem aceitar os 10 reais dela. Se a gente olhar naturalmente, não deveria. Humanamente o problema é que a gente não olha para isso isso naturalmente, a gente tem que olhar para isso espiritualmente. Com certeza. Porque é nesse momento que aquela pessoa ali que vai honrar a Deus com 10 reais ou com R$1, é nesse momento que a fé está entrando em ação. Aí é aquela tá em viúva ação. que a gente falou primeiro. Eu não Aí- posso coisa que dizer, tinha. reforço, eu não posso dizer, você é obrigado a dar se você não der. É Mas o nesse que eu momento posso dizer é, Deus está olhando o teu coração. Mas é nesse momento que ela abre a chave, né? Ela vira a chave para que aquela porta Exato. ela venha, né? Então eu costumo dizer isso, né? Que a gente não implora, né? E a gente não tá ali para convencer as pessoas que ela tem que dar dinheiro. A gente tá ali para lembrar que existe um princípio Exato. que a gente não pode impedir dela ser abençoada, né? E às vezes a gente pensa, mas eu vou ser abençoada com uma boa palavra, eu vou ser abençoada. Não, calma aí, existe uma parte em que Deus quer te prosperar financeiramente, em que Deus quer te abençoar financeiramente. E essa parte não convém simplesmente de uma palavra que você recebe, mas da sua atitude com aquilo que você vai fazer com o que você tem, né? Igual a gente falou aqui da parábola dos talentos, né? Todos eles receberam, os 3 receberam. Mas o que guardou, o que escondeu, o que reteve... Não fez nada. O que reteve, ficou só observando, né? Ele foi realmente o intitulado mau e preguiçoso. E eu queria fazer um comentário. Aí você fala aí de horário, essas coisas aí, como é que a gente tá? Me dá um toque, me dá um chute aqui por debaixo da perna. Depois o pessoal corta isso, você tem que passar. Mas esse comentário é importante e depois você me avisa. Pastor Philip Murdoch, não sei se ele já veio pregar aqui, mas ele teve já 2 vezes pregando lá na nossa igreja, e na última vez ele levou um livro, ele pregou sobre isso, ele levou um livro chamado Ordem e Progresso. Lá nesse livro ele conta e ele explica que não é só a expressão que está na nossa bandeira, e ele fala sobre várias passagens que a Bíblia vai mostrando que o progresso, a multiplicação acontece após o momento Sim. que a ordem é estabelecida. Tem uma outra coisa que ele ensina e ele comenta, eu adoro, é um livro que tem uma leitura bem simples, eu adorei de ler, vi a pregação dele, comprei o livro, e ele fala sobre 2 tipos de milagres. Quem sou eu para dizer que Deus só pode fazer milagre de 2 formas, mas ele faz 2 contrapontos muito interessantes. Ele fala do contraponto, que existe um milagre soberano de Deus, que é aquele que Deus faz e não tem o que eu possa fazer para que aquilo aconteça. Então a gente falou aqui de uma enfermidade, eu posso ter fé e orar. A doença incurável, Deus pode ir lá entrar com a cura, entrar até com a ressurreição, como a gente viu em casa. Isso é um milagre soberano. Deus vai lá e faz. Eu creio, eu oro, eu determino. Muito bem. Agora, existe um segundo tipo de milagre. Esse é sensacional. É o milagre que Deus nos convida a participar. Que são os milagres que ele chama de milagres colaborativos ou participativos. É quando eu tenho uma parte para fazer. Igual a doação dos pães e dos peixes. Alguém tinha o pão e o peixe, era nada. Mas Deus, ele me convida naquele momento
Era nada, 5 pães e 2 peixinhos. E mas muita- era muito e para aquela muitas pessoa vezes- que e ia, muitas era vezes tudo que a ela gente tinha. acha que a gente não tem nada na mão, Tem né? nada. E o nosso nada Deus quer pegar e E usar aí, pra fazer muito. nesse milagre colaborativo ou participativo, Deus compartilha com a gente esse poder criativo dele, que a gente não teria a condição de criar pão e peixe para todo mundo, mas Deus convida a gente para participar. Então, quando a gente fala sobre esse tema finanças e contribuição, Porque ele, É a forma da o gente- menino poderia ter pensado, diante daquele tanto de gente, isso aqui não é nada, eu não vou nem levar. não vai dar para todo mundo. E Não vou outra, nem vai levar. todo mundo ficar com fome, mas eu não vou ficar. Isso eu aí. vou comer aqui. Eu vou dar, não sei nem se eu vou receber. Não sei nem que não vou vai nem, ter. não vai- mas ele entregou pra quem podia fazer. E a lição e o aprendizado é Muito que bom, sim. ele participou. E tem várias outras histórias que a gente podia Sim. falar. Tem várias outras histórias. Então, por isso não é uma obrigação. Sabe aqueles 5 pães e 2 bichinhos? Foi eu. Eu tava lá. Por isso não é uma obrigação, é um convite. Eu sou parte disso. E muito aceitar esse convite, participar com o coração certo, a única coisa que eu posso dizer é bênção. É engraçado, né? É bênção. Que falar sobre participação nisso, né? É um Deus de amor É. te ensinando, né, que você tem recurso independente do que você pensa do seu recurso. Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou começar a participar, eu vou começar a contribuir, eu vou começar Ou, a ser generoso. Quando eu tiver mais, eu vou participar. Isso aí. Eu acho que é independente de quanto você tem na carteira, Isso. em caixa. Eu vou começar a investir quando eu tiver um valor mais É. alto. Eu vou começar a mexer com isso. Eu vou convidar o Rodrigo. Eu vou entrar no curso do Rodrigo, sabe? Quando tiver um Quando eu valor. tiver- isso aí. Quando tiver uma condição financeira. Cara, Não, eu tô orando para aumentar meu salário, porque aí eu vou me organizar. Isso. E não é assim que acontece, Não. porque quando a pessoa está desorganizada, quanto mais aumentar a renda, e pode ser que aconteça, a pessoa trabalha, estuda, se capacita, Mas Ser fiel no valor, mais, né? Tem que ser fiel no valor. mais desordem, a desordem está instaurada. Sim. Por isso, só adorei esse livro do pastor, fica a recomendação aqui, já que eu não recomendo nenhum, por isso a ordem vem antes do progresso, porque quando você bota a ordem numa renda X, quando você aumenta essa renda para 2x, a ordem está estabelecida. Sim. Você vai cumprir os princípios da fidelidade, de honrar a Deus com seus bens, você vai doar, compartilhar, abençoar a sua igreja, o próximo você vai usufruir, desfrutar e ainda planejar a sua vida para o curto, médio e longo prazo e vai ter o mais importante, paz financeira. Olha, gente. Gente, não sei vocês, mas a gente aqui, Esse ó. aqui. É um privilégio estar aqui, tá, gente? Esse podcast. Obrigada por meu pai. Senhor. Gente, Fiquei até nervosa. eu sou apaixonado por esse tema. Muito E bom. foi um prazer enorme estar aqui com vocês, para vocês que estão aqui acompanhando até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você que chegou aqui até o final, volta aí o play, assiste de novo. Por favor. E mais importante, que não seja só a nossa palavra aqui, a gente tenta falar de forma descontraída, mas que você esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, para que Deus te dê um novo ensinamento, ou que Deus aprimore o ensinamento que você tem, porque Deus ele é fiel e ele tem toda a vontade de abençoar, que você tenha paz na sua vida financeira, prosperidade. E nessa história toda, o resumo de que nós falamos, existem princípios que são ensinados antigos e que estão válidos até hoje. Deus abençoe a sua vida. Amém. Olha, gente. Maravilha. Amém. Recebe essa palavra na sua Esse aqui vida. também. Porque aqui embaixo, gente, vai estar o arroba do Rodrigo. Isso aí. Segue ele, né? Pegue Muitas as dicas dicas, lá, maravilhosas. né? Faça os cursos, esteja presente. Vai ser um prazer. E, de fato, assim, determina na sua vida, né? A ser o mais organizado para progredir, né? já Naquilo quero que ler Deus esse está te chamando. Você é um possível, tem um grande potencial de ser um investidor, não só na sua vida financeira secular, mas também no reino de Deus. Isso, Viu? sensacional, que é principal. parabéns. Rodrigo, obrigado. Foi viu? uma Mais honra. uma vez, Obrigado, com a adorei gente estar aqui. Também. Estaremos né? novamente. Com certeza. Aguardo os próximos convites pra gente. Consegue falar com o nosso Eu gostei. time na Fala com a produção aí. Eu tava nervosa pra falar de dinheiro aí. Você viu? Gostei, foi muito bom. A gente tá apertadinho, no final vai tudo se Tô encaixar. achando que meu marido vai querer pegar meu cartão de crédito. Meu Deus, obrigado, Depois me Senhor. conta. Vou pegar tudo. Vai nada. Vou pegar, vou Não vai esconder. precisar pegar não, porque eu tenho ordem e progresso. Ordem pra mim. Sensacional. Muito bom. Gente, que Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa live com todo mundo, esse podcast maravilhoso. Muito bom.
porque tá incrível. Comenta aqui embaixo o que você tá achando do nosso podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vá lá no Instagram, novavida.online. Siga a gente lá, comenta, curte, porque tem sido muito bom compartilhar a vida na vida com vocês. Esse é o melhor podcast da sua vida. Um beijo! Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.